O assunto de hoje, conforme eu já tinha antecipado, é este assunto aí, ó, números complexos. Deixando claro, quero deixar claro que, primeiro, eu não sou professor de matemática, né? Então, o que nós vamos fazer aqui não é o estudo dos números complexos. Nós vamos mostrar para vocês o que é importante vocês conhecerem para que possamos navegar tranquilamente na disciplina de circuitos elétricos. Aliás, é o que nós temos feito, né? Até então, passar as ferramentas para vocês, como já fizemos lá naquela parte que a gente estudou senoide, depois veio valores médios, valores eficazes, fasores. Aí nós demos uma paradinha no estudo dos fasores para introduzir os números complexos, e depois a gente volta e continua o estudo dos fasores, já aplicando nele os números complexos. Deixa eu ver aqui, eu acho que com isso termina essa parte básica do programa e nós vamos partir direto para os circuitos. Beleza? Então vamos digamos assim, pretensamente, professor de eletrônica, da aula de matemática, entre aspas, né? Como eu estou fazendo sempre, e vocês não estão anotando nada, pedi para não anotar, mas eu deixo o texto que vocês anotariam ou que utilizariam depois para estudar, baseado no que eu estou falando. Basicamente, um resumo do que eu estou falando é o que eu vou falar, beleza? Então, como eu já disse, inclusive na aula passada, quando a gente estuda um circuito de corrente alternada, partindo da expressão algébrica das tensões alternadas, ou através da adição ou subtração das grandezas alternadas senoidais usando o processo gráfico, é um estudo muito trabalhoso, a maioria das vezes até tedioso, e por esse motivo a gente usa os fasores para facilitar o nosso trabalho, extremamente mais simples, e, e apoiado nos números complexos. É muito importante a gente estudar os números complexos para poder entender fasores ou utilizar fasores, não entender fasores, porque pelo que eu acho, que foi falado na aula passada, nas duas aulas anteriores, aliás, dá uma ideia, dá um entendimento do que são fasores, mas no sentido de poder aplicar da forma mais tranquila e mais fácil. Então, vamos ao estudo dos números complexos. De onde surgiu essa ideia de números complexos? Vocês que já estudaram matemática, estão estudando matemática e vão estudar matemática a vida toda, sabe que a coisa começou com os números, quando que quiseram contar, né? Aí passaram a criar formas de contar, maneiras de contar. E com isso eles criaram o que a gente chama de números, deixa eu ver aqui a sequência direitinho, os números chamados de números naturais. O que são números naturais? São aqueles números inteiros, né? 1, 2, 3, que vai até infinito, contando com zero, de zero para cima. Com o tempo, né, transcorrer dos tempos, com a evolução da matemática, da ciência de um modo geral, precisaram de estender esse conceito para números negativos. Aí criou um outro conjunto de números e acrescentar esse conjunto de números aos números naturais. Aí passamos a ter -1, -2, 0, 1, quer dizer, o conjunto numérico passou a variar de zero a mais ou menos infinito, e foi assim durante muitos anos. Obviamente, isso não é suficiente para
quantificar as grandezas ou os elementos que estavam aparecendo, tanto na física quanto na química e tal. Aí o conjunto foi se estendendo progressivamente, né? Vieram os números inteiros, os racionais, primeiro os racionais, depois os irracionais, e cada vez acrescentando mais coisas, quer dizer, aos números naturais, e depois colocaram os inteiros, né? E depois os que permitiam a extração de raiz, números que permitiam utilização de frações, e vai por aí. Não quero entrar nesse negócio, não, como eu disse, não sou professor de matemática. O que eu quero mostrar é o seguinte, que a matemática, ela foi, primeiro criou os números para contagem, os números naturais. Depois foi progressivamente acrescentando mais conjuntos a esses conjuntos e foi crescendo, até chegar aos números reais. O conjunto de números reais é o conjunto de todos os números, digamos, conhecidos até então, exceto por uma situação que se refere à raiz par de número negativo, conforme está escrito aí. Ó. Por exemplo, os matemáticos se depararam com o fato de, por exemplo, na hora de resolver aquela fórmula de Bhaskara, que é aquela raiz quadrada de mais ou menos, aliás, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, lembra? Que nos ajuda a calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Bem, naquela época, quando aparecia um número negativo, eles paravam, porque não tinha sentido para eles uma raiz quadrada, por exemplo, de um número negativo, igual, por exemplo, raiz quadrada de menos 9. Tem sentido esse número, raiz quadrada de menos 9? Porque raiz, raiz quadrada de 9 é 3, né? 3 vezes, mais 3 vezes mais 3 é 9, menos 3 vezes menos 3 é 9. Então, por que daria? Como é que a gente sairia quando aparecesse o menos 9? Aí pararam com isso. Posteriormente, isso já não tem muito tempo, né? Resolveram criar ou fazer uma ampliação, acrescentando uma situação que possibilitasse resolver a questão da raiz negativa, raiz quadrada ou raiz de número par de número negativo. Tá certo? Foi aí que começou a criar o conceito de números complexos. Com a introdução desse novo conceito, que é o seguinte, veja bem, eu quero, para a gente chegar onde que eu quero. Por exemplo, raiz quadrada de menos 9. O que foi pensado fazer? O que foi imaginado na época? O que está representado aqui, ó. Raiz quadrada de menos 9 pode ser entendido como sendo raiz quadrada de 9 que multiplica menos 1. Dessa forma, eles puderam desmembrar e fazer com que a expressão se transformasse em raiz quadrada de 9, positivo, né? Vezes a raiz quadrada de menos 1. E como raiz quadrada de número positivo, né, tem um resultado, digamos assim, lógico, né, um resultado que tem sentido, né? Aí chegar a essa expressãozinha que está nesse quadradinho aí, ó. A raiz quadrada de menos 9 passou a ser chamada de 3 vezes raiz quadrada de menos 1. Nada errado com isso. Não tem nada errado na expressão matemática, mas continua lá a raiz quadrada de menos 1, né? Que ainda não tem sentido, porque mais 1, mais 1 vezes menos 1, mais ou menos 1 ao quadrado, né? Se você multiplicar mais 1 por menos 1, ou menos 1 por menos 1, vai dar sempre 1. Continua ainda com impasse. E passaram a chamar essa raiz quadrada de número negativo de unidade imaginária. O nome não é muito, digamos assim, não tem muito sentido também, porque não é um número imaginário. Número imaginário a gente entende que é algo que não existe, né? É um número que existe. Só que chamaram de imaginário e chamam de imaginário até hoje. Eu, particularmente, não vejo sentido nisso, não.
Aqui tem outros exemplos, aqui, ó. Tem infinitos exemplos, né, de raízes quadradas de números negativos. Esse segundo que eu mostrei aqui, a raiz de menos 25, desmembrando da mesma forma, ficou 5 raiz de menos 1. Então, ficou sendo 3 raiz de menos 1, 5 raiz de menos 1, quer dizer, um número positivo, né, multiplicando a raiz de um número quadrada de um número negativo, né? A conclusão é que, para essas situações, você pode chamar uma raiz quadrada de um número negativo de um número, digamos, positivo vezes a raiz quadrada de um número negativo. Muito lógico, né? Só que esse número, raiz quadrada de número negativo, passou a ser chamado de unidade imaginária, conforme eu disse, e representado pela letra I, ou J. Na área de eletrônica, a gente usa a letra J para diferenciar de I. Mas, no geral, nas ciências de um modo geral, na matemática de um modo geral, esse raiz quadrada de menos 1 ficou sendo chamado de I, unidade imaginária daquela expressão. E nós, para não confundir com corrente, que a gente usa o mesmo I, passamos a chamar de J. Então, na área eletroeletrônica, usa-se que raiz quadrada de um número negativo é representada pela letrinha J. É só uma representação. Dessa forma, foi criado, digamos, um novo conjunto de números, né? Que é sempre o J vezes algum número real, digamos. Esse novo conjunto foi chamado de conjunto imaginário. Da mesma forma que tinha ou tem o conjunto de números, digamos, reais, que é todo o resto dos números que existem, menos os números imaginários, nós temos também os números imaginários. Então, temos lá 0, J, J2, vai até infinito. Como temos menos J, menos 2, menos J2, menos J3, menos J4, vai até menos infinito. Então, criaram esse novo conjunto. Então, passaram a ter dois conjuntos: conjunto dos números reais, que já existia, que são todos os números, né? Racionais, irracionais, todas as situações que já era normal da matemática, acrescentaram esse novo conjunto, e passou a ter dois conjuntos agora. E passou a criar um número, um tipo de representação que utiliza esses dois conjuntos, que são os conjuntos de números, que agora ficou claro o termo real, e o outro, provavelmente, porque se o primeiro era chamado de real, esse outro, que é real também, passou a ser chamado de imaginário, só para diferenciar. Isso aqui é o que eu falei. Então, o que é I ou J? I ou J é igual a raiz quadrada de menos 1. Elevando o J ao quadrado, nós temos que J ao quadrado é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, e raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é menos 1. Então, o J, esse termo J, certo? Nós vamos representar de duas formas. Ele, sem ser elevado ao quadrado, nós vamos usar o menos 1. Elevando ele ao quadrado, desculpe, ele sem o quadrado aqui, ele puro, fica igual a raiz quadrada de menos 1. E elevando ele ao quadrado, nós vamos utilizar o menos 1. Vamos trabalhar com esses dois números aí, o menos 1 e o J. Não vai ter outro elemento, a não ser o que vem antes ou vem depois, que está aqui no conjunto, que seria o menos 2, menos 3, menos 4, ou 2, 3 e 4. Isso aqui é só para ficar o exemplo para vocês aqui, ó. Já ia acostumando com esses termos aqui, ó. Conforme eu disse, o menos raiz quadrada de menos 9, considerando que menos 9 é menos 1 vezes 9, né? Elevando e substituindo, aliás, né? Sabendo que menos 1 é igual a j ao quadrado, eu coloco aqui o j ao quadrado dentro. O que foi feito?
J não é raiz quadrada de menos 1, J quadrado não é menos 1, coloca no lugar do menos 1 nas expressões aqui, todas elas, J quadrado. E separando, né, já que é raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o número. E lá dentro do radical continua o 9. Então, a expressão passou a ser simplificada dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada de menos 9 é igual a J raiz quadrada de 9. J raiz quadrada de 9 é J3. Aqui a mesma coisa foi feita com menos 25 e chegou à conclusão da mesma forma com J5. Quer dizer, então existe um novo universo numérico que são esses elementos, J1, J2, J3, menos J1, etc., que é o que a gente chama, então, de unidade imaginária, para diferenciar da outra, dos outros todos, que não estão associados à raiz quadrada de número negativo, que são os números, todos os outros números, né, que são os números reais. Mais um exemplo aqui, só para ficar registrado, certo? Então, o número raiz quadrada de um número negativo é j vezes o radical, o resultado do radical, tá certo? Tudo aí, aparentemente, não tem nada a ver com números complexos, né, por enquanto. Isso aqui que eu falei, isso aqui é importantíssimo que fique claro para vocês. Nós temos dois conjuntos, e todos os dois conjuntos podem ser representados numa linha chamada de eixo, no qual tem todos os números, nos quais, né, no eixo tal, você pode colocar todos os números daquela categoria. O eixo dos números reais, essa linha aqui, ó, que tem com a seta indicando aqui, ó, nela nós teremos todos os números reais, todos os números que existem, exceto os imaginários. Aí tem tudo, que eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, vai até infinito, e negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, vai até menos infinito. E nesse meio aqui tem alguns conhecidos nossos, por exemplo, esse E aqui, ó, que é a base do logaritmo neperiano, é 2, se não me engano, 77282, se não me engano, de cor eu não me lembro, tem o π, né? Tem outros números aqui, ó. Entre o 4 e o 5 no meio tem o quê? 4,5, que é 9/2, vai por aí. Então, todos os números positivos e negativos, decimais, fracionários, irracionais, né, dízimas periódicas e tal, estão dentro desse eixo aqui. Fora isso, tem o segundo eixo, chamado de eixo imaginário. Aí, todos os números que se coloca nesse eixo tem que ter um Jzinho na frente, porque se refere à situação de você estar considerando o J como raiz quadrada do número de um número negativo. E o que está por fora é o que você usa para simplificar, para usar só o raiz quadrada de número negativo como o J, tá certo? Então, o conjunto agora ampliou. Antes eu tinha só o eixo, o conjunto de números reais, agora eu tem um novo conjunto, quer dizer, foi inventado, foi criado uma nova situação, foram criados novos números, que são os números que têm esse J ou I, chamado de imaginário. Aí passou a ser um conjunto maior, é a última ampliação que tem, que foi feita no conjunto numérico. E esse conjunto é chamado de conjunto de números complexos. Não que o termo complexo está indicando complexidade, não é isso, não tem nada a ver, porque o número complexo, a palavra complexo aqui é substantivo, ela indica junção, tá certo, de números, que são os números reais e os números imaginários. Então, o que é número complexo? Número, ou conjunto de números complexos. É um conjunto que tem todos os números que existem, inclusive os números que, que, que resultado de raiz quadrada de número negativo. Dessa forma, parece que ficou completa, né, a representação numérica das grandezas. Né? Bem, continuando esse tour aí pela, pela, pelo assunto. Veja bem, da mesma forma que é válido para os números reais, que a gente já está acostumado, nós podemos aplicar por extensão aos números
imaginários. Por exemplo, j elevado a zero. Nós sabemos que qualquer número elevado a zero é ele mesmo. Da mesma forma que qualquer número elevado a 1, aliás, qualquer número elevado a zero é 1, e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Não é isso? Isso vale para qualquer número, inclusive. Então, os números irracionais, os números imaginários. Então, j elevado a zero é 1, j elevado a 1 é j, e nós vamos ver que não vai sair desse 1, desse j, ou do menos 1, ou do mais 1, dependendo do que eu estiver relevando, qual que é o exponencial, qual que é a potência daquele número. Por exemplo, é, vamos ver o que tem aqui embaixo, depois eu volto o que está lá em cima. Veja essa relação aqui, esses elementos aqui. Ó. Conforme nós vimos, j elevado a zero é 1, j elevado a 1 é j, e j elevado a 2, já vimos, é menos 1, tá certo? Por quê? Porque j é raiz quadrada de menos 1. Ele ao quadrado é menos 1. E j elevado à terceira? Se eu tiver uma situação lá na indicação numérica lá, vai aparecer o j terceira. J terceira é j ao quadrado, é j elevado a 1. E j elevado a 1 eu sei que é j. E j ao quadrado eu sei que é menos 1. Então é só substituir aí. E vai dar menos j. E podemos fazer isso para todos os outros números progressivamente, definidamente. Aí chegamos a essa expressão aqui, ó, que j elevado a um número inteiro qualquer mais 1 é j elevado àquele número inteiro vj. Isso é uma coisa óbvia, né? Dessa forma, eu posso calcular qualquer número tendo o valor de j para qualquer potência de j, ou qualquer exponencial de j. A gente é gozado de um professor que não é de matemática, dando aula de matemática. Esse quadrinho ao lado aqui é a mesma situação. Estou dizendo a mesma coisa, desmembrando o J de forma diferente. Eu não vou gastar tempo com isso aqui, não, porque é a mesma coisa feita de uma forma diferente. É para dizer que J1, J elevado a 1 é J, que J elevado a 8, a 8, 8 elevado a 8 é mais 1, tá certo? E que vocês notem aqui a regularidade que existe aqui quando eu estou trabalhando com esse termo J, que à medida que o expoente vai aumentando, não muda aqui o número, não, ele só troca, né? Sempre nessa sequência, J, menos 1, menos J e mais 1. São esses quatro aqui. Ó. Depois começa J de novo, menos 1, J, mais 1, e assim sucessivamente. Então, à medida que os expoentes vão aumentando, só vai mudando nessa sequência aí, de 4 em 4. De 4 em 4, eu posso, sabendo, né, que o resultado dessas potências aí, elas são sempre J menos 1, menos J mais 1, nessa sequência, e vão modificando de 4 em 4, eu posso determinar qualquer potência do número J. Né? Basta fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Isso aqui são considerações que eu falei, está aí só para registrar. Veja esse exemplo aí. Ó. Um exemplo é suficiente para a gente entender. Se eu pedir para calcular, se você tiver na sua expressão lá o j elevado a um número grande, por exemplo, 244, e sabendo que eles se repetem de 4 em 4, basta pegar o número e dividir por 4, que é o que eu fiz aqui, ó, 247 dividido por 4 deu 4 vezes 61 mais 3. Esse 4 vezes 61 significa que 61 vezes essa sequência aqui se repetiu, não é isso? E sobraram 3, que não foi sobra porque 3 é menor que 4. Se fosse sobrado 4, seria mais 1, seria 4 vezes 62, lógico, né? Então, o que se faz?
Você mata todos esses 4,61, porque eu sei que eles vão se repetir, e considera só o 3, o que vem depois, que é o J3, no caso. Certo? Por quê? Porque é J1, J2, até J247. Mas eu já considerei J247 menos o 3. Ficou faltando o 3. Então, ficou J4 vezes 61 vezes J3. O outro eu já cortei, que eu não preciso considerar. Então, eu considero só o J3. E o J3, eu estou vendo aqui, ó, é menos 1. Isso quer dizer que J elevado a 247 é igual a mais 1. Aliás, igual a menos 1, né? Eu errei aqui, ó. Coloquei menos 1 e aqui coloquei mais 1. Depois eu conserto. Vamos a outros exemplos aqui para ver ele certo agora. J218. 218 é 4 vezes 54, mais 2. Quer dizer, eu tirei o 4 vezes 254, e dá 216, e sobrou 2. Então, o resultado é que o valor do J elevado a 218 é menos 1. Aí eu vou lá no J2, J2, J quadrado, que é menos 1, está aqui, ó, e coloco lá. Então, não existem números diferentes. Existe J menos 1, menos J e mais 1, indefinidamente. Tá certo? Dessa forma, então, a expressão, nós podemos considerar essa expressão aí, ó, J elevado a 4n, né, é mais 1. Né? E J elevado a 4n mais 1 é o seguinte aqui, ó, e assim sucessivamente. Sempre repetindo mais 1, J, menos 1 e menos J. Então, quando vocês estiverem com algum problema, estiverem resolvendo alguma expressão usando esse número J, e, e você não vai usar J elevado a um número grande, você vai usar o J, o menos 1, o menos J, ou mais 1. E para você saber qual que é, basta usar essa situação aqui. Você pega o número expoente, divide por 4, tá certo? Então, tem 4 vezes, ou N 4 vezes, aquela situação. Se sobrar alguma coisa, pega a sobra e verifica em qual situação. Se sobrar, se for 1, né, a sobra, for um número, o resultado é J. Se for 2 é menos 1 e vai por aí. Então, fica muito fácil, se lembrarmos dessa relação aqui, saber qual que é o valor do J, diferente ao expoente que ele tiver. Bem, e está aqui, ó, que ainda não falei o que é um número complexo, o que é um número complexo. Né? Bem, isso que eu mostrei para vocês é só a entrada, quer dizer, só o início para vocês entenderem de onde vem esse conjunto chamado conjunto de números complexos. E o número complexo propriamente dito? O termo número complexo, o número que eu chamo de número complexo, é a soma A mais JB, sendo o A e B os seus componentes reais. Então, uma expressão, por exemplo, deixa eu ver se ela está aqui embaixo. Aqui, ó. Uma expressão, deixa eu colocar ela aqui. Peraí. Não é, está aqui, ó. Isso que tem aqui embaixo é um número complexo. A gente diz que isso aqui é a representação algébrica de um número complexo. O que é um número complexo, então? É uma expressão, ele é dado por uma expressão representado pela letra, normalmente pela letra Z, que é constituído pela soma do A mais um JB, sendo que A é um número real qualquer, assim como o B também. E o número complexo, então, é o resultado da soma, da junção de um número real com um número imaginário. Então, é um conjunto amplo, né, que é representado dessa forma, que é constituído por um número real qualquer e uma parcela imaginária. Só que essa parcela imaginária tem esse j, que é a raiz quadrada de menos 1, multiplicado por um número real. Aquele caso que nós vimos lá de raiz de menos 9, de raiz de menos 25, e vai por aí.
Então, ele está aqui representado. Então, aquele elemento lá, raiz de -1, raiz de -9, raiz de -25, raiz de qualquer, quadrada de qualquer número negativo, está aqui, representado aqui, nessa parte que a gente chama de parte imaginária. E os outros números que não têm relação com raiz quadrada de número negativo, isto é, todos os outros números que a gente chama de números reais, está aqui representado. Então, um número complexo, ele pode ter, como ele é genericamente representado por essa expressão, ele pode ter somente a parte real. Por exemplo, se eu disser que o número lá, z, ou a expressão z igual a 4, só isso, eu não coloco JB. O que eu estou dizendo para você? Que aquela expressão, que aquele número, ele só tem um número real. Se eu coloco lá A igual a 4 e JB, por exemplo, J4, por exemplo, o que eu estou dizendo? Que aquele número, ele tem uma parte real, é o primeiro número, e uma parte imaginária. Então, como conjunto de números complexos, ele é a junção de todos os números que existem, ele tem que estar contemplado pelas três situações. Ele ter o número real mais o imaginário, ou ter só o real, ou ter só o imaginário. Qualquer situação o coloca dentro do conjunto que a gente chama de conjunto de números complexos. Essa expressão que está aqui em cima diz que o conjunto de números complexos é dado por essa expressão aqui, ó, A mais JB, sendo A e B pertencente ao conjunto de números reais. E o J é simplesmente a raiz quadrada do número negativo. Isso parece assim esquisito, né? Porque você pega uma expressão A mais JB, por exemplo, para representar um número que eu chamo de números complexos, mas é a forma dele representar, dele ser representado. Da mesma maneira que você representa um número lá, uma expressão lá matemática qualquer, o número complexo é representado dessa forma, né? E ele tem as suas propriedades, suas características, né? Por exemplo, os postulados, né? O primeiro postulado, chamado postulado da igualdade, diz que os dois números complexos são iguais quando as componentes reais são respectivamente iguais. Pensa bem, você tem dois números complexos aí, ó. Veja bem, fica claro que A mais JB é número complexo, é um número complexo. C mais JD é também um número complexo. Então, nós temos aqui dois números complexos, tá certo? E eles são iguais se o A é igual ao C e o B igual a D. Que é uma coisa óbvia também, né? Esses dois números complexos são iguais, só pode ser igual quando o A for igual a parte, digamos, que eu chamar de real de um foi igual à parte real do outro, assim como a imaginária de um foi igual à imaginária do outro, né? O J é igual para os dois, que é a raiz quadrada de -1. Então, a gente diz que os números complexos, dois números complexos são iguais quando seus componentes reais são respectivamente iguais. Outro exemplo. Aliás, esse exemplo aqui, ó, fica mais claro talvez, é, é, vantagem de se considerar dessa forma. Por exemplo, suponha que você tem esse número aqui, ó, x mais y igual jxy é igual, você diz que é igual a 7 mais j8. Bem, se você diz que é igual, significa que as partes reais são iguais. Quer dizer, x mais jy, desse primeiro número complexo, é igual a 7 desse segundo número complexo. Da mesma forma, a parte real que está embutida na parte imaginária, que é o xy. Então, você está dizendo, já que os dois números são iguais, que o xy, x vezes y, é igual a 8. Então, você já sabe, se você for calcular, o valor de x e y, se você tiver essa igualdade de números, de dois números complexos. Então, veja bem, então x mais y é igual a 7 porque os dois números complexos são iguais.
E x vezes y igual a 8 é igual a 8, porque os dois números complexos são iguais. Então, dessa forma, você pode calcular o valor de x e o valor de y. O outro postulado é da nulidade. Esse é mais lógico ainda, né? O número complexo é nulo quando as componentes reais são nulas. Óbvio, né, cara? A mais JB é igual a zero. Então, ele é nulo, aquele número complexo é nulo. Por quê? Porque, porque o A é igual a zero e o B é igual a zero. Então, se o A for igual a zero e o B for igual a zero, o número complexo é zero. Óbvio, né? Mais óbvio que isso não existe, né? Outra característica que você pode obter dentro daquela expressão que a gente chama de número complexo. Módulo de um número complexo é o valor aritmético deste radical aí, ó. Então, dado um número complexo, z igual a A mais JB, ele tem um módulo que é igual à raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Isso é o módulo dele. Quando for necessário calcular lá na frente o módulo de um número complexo, basta você pegar o A e o B, elevar os dois ao quadrado, somar e extrair a raiz quadrada, né? Depois vocês vão entender por que isso, que faz dessa forma quando estiver relacionando o número complexo na outra forma de apresentar, que é a forma trigonométrica do número complexo. Beleza? A representação do módulo, né, que é comum, a representação de módulos de expressões matemáticas, é usando as duas barras, né? Então, quando eu coloco as duas barras, eu estou dizendo que o módulo de A mais JB é igual àquilo lá, que no caso é a raiz quadrada de A2, mas a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a representação do módulo de um número complexo é essa aí, ó. Beleza? E norma, esse termo específico de número complexo. Então, norma de um número complexo é o número, esse número aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado. Na realidade, é a raiz quadrada, né? É a raiz quadrada, é o resultado dessa. Aliás, é o quadrado disso aqui. Se você leva o módulo ao quadrado, quer dizer, você vai levar ao quadrado e cortar o radical com o quadrado que você levou. Então, norma de um número complexo é o quadrado do módulo do. E isso aqui, gente, não preocupa muito com isso agora, não, porque eu estou apresentando, mas vocês vão absorver melhor quando estiver utilizando, tá? Não tem jeito de eu não fazer dessa forma. Eu vou apresentando assim, fica mais ou menos para o ar, e às vezes até difícil de entender por que existe isso, ou o que é isso, mas na hora que estiver aplicando vai ficar extremamente mais claro. Essa parte inicial é difícil para vocês entenderem e para mim também explicar para vocês. Outra questão aí, o que são complexos conjugados e o que são complexos opostos? A gente chama de número complexo conjugado, então o conjugado de um número complexo, então, ou dois números complexos são conjugados, quando eles diferem apenas no sinal da parcela imaginária. Ao exemplo aí, ó, 3 mais J5 e 3 menos J5. A gente diz que esses complexos são conjugados. Tá? Ou 3 menos J5 é o conjugado de 3 mais J5. Por quê? Porque apenas a parcela imaginária tem sinal contrário. E a gente utiliza muito o conjugado na hora que você estiver fazendo análise gráfica de circuitos. Vocês vão ver depois, como eu disse. A representação do conjugado de um número complexo é uma barrinha sobre a letra. Então, Z é igual a 3 mais J5. E Z com a barrinha é 3 menos J5. Tá? Então, conjugado de um número complexo, está aí a representação dele. É o inverso da parte imaginária. E o número complexo oposto, quer dizer, exatamente o oposto. Aí todos os dois elementos dele, reais, têm sinais contrários. Por exemplo, menos 3
e mais J5. Na realidade, é menos 3 mais J, mais 5J, tá? O real aqui é menos 3 e o outro é mais 5. E o oposto, o número complexo oposto, é o que tem os sinais invertidos. Então, menos 3 passa a ser 3 e o mais 5 passa a ser menos 5, ou menos J5, que é a mesma coisa. Muitas pessoas usam, no lugar de J5 ou J alguma coisa J, por exemplo, no lugar de usar menos 3J5, seria menos 3 mais 5J. Não é recomendado fazer isso para evitar confusão. Isso aqui é só uma observação, não vou comentar sobre ela, vou deixar aqui para vocês depois. Eu quero chegar nisso aqui, ó. A representação geométrica de um número complexo. A ideia da representação geométrica do número complexo, ela veio do seguinte raciocínio. Imagina esse círculo aí. Esse círculo ele tem o centro aqui, que eu chamo de O. E o raio dele é o A minúsculo ou A maiúsculo. Quer dizer, nós temos um ponto aqui, um segmento aqui, ó, que vai de 0 a A, que eu chamo de A. E um que vai de 0 a B, que eu chamo de B. Certo? Só o artifício algébrico aqui, ó. Eu pego esse segmento OB aqui, elevo ele ao quadrado. É a mesma coisa de dizer que é igual ao OB vezes o OB', já que tem outro, um segmento oposto aqui que eu estou chamando de OB'. Se eu chamar o OB de B, quer dizer, que é essa letrinha aqui, ó, o segmento vertical de B, né, e o OB' será menos B, óbvio, né? E levando isso para a primeira expressão lá de cima, eu vou ter que o segmento OB é a raiz quadrada de mais B vezes menos B. Quer dizer, esse segmento OB é a raiz quadrada da soma desse segmento com esse outro aqui, ó, que é o inverso dele. E vai dar o quê? Raiz quadrada mais B vezes menos B é menos B ao quadrado. Então, a raiz quadrada de B ao quadrado. Aí caiu naquela situação, a raiz quadrada de um número negativo. Né? Desmembrando, chega a essa expressão aqui, ó. O menos b é a mesma coisa, menos b ao quadrado é a mesma coisa de menos 1 que multiplica b ao quadrado, portanto, é b ao quadrado vezes o j, vezes a raiz quadrada, vezes o menos 1, né? Que extraindo a raiz quadrada de menos 1 é j, então ficou j lá. E a raiz quadrada de b ao quadrado é jb. Então, esse segmento aqui, ó, eu posso chamá-lo de jb. Se eu posso chamar ele de jb, eu posso criar um plano aqui, ó, que tem um eixo vertical e um eixo horizontal, colocar no eixo horizontal a parcela A do número complexo e no eixo vertical a parcela B, ou a parcela imaginária do número complexo. A gente está começando a entrar numa representação mais geométrica, tendendo a uma representação trigonométrica do número complexo. Isso aqui é o que eu falei aqui, ó. O eixo vertical, portanto, é o que a gente chama de imaginário, o azul. Então, nós sempre vamos usar no plano que a gente vai utilizar para representar o número complexo, o eixo vertical como o eixo imaginário. E esse outro aí, o A, que é o eixo horizontal, como o eixo real. O que foi? O que estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando aqueles dois conjuntos numéricos, aquele conjunto, aquele eixo horizontal, que eu chamo de eixo de números reais, e colocando
formando um plano, né, bidimensional, colocando um outro eixo aí, no qual só vai ter os números imaginários, o conjunto, né, de números imaginários. Então, esse, esse, essa representação aqui é a representação num plano, inicialmente poderia ser o plano cartesiano, de um número complexo, mas não é exatamente o plano cartesiano. Por quê? Porque o plano cartesiano ele relaciona uma grandeza, que a gente chama de grandeza dependente, de uma independente, quer dizer, no fundo é uma função, né? O y é função do x, quer dizer, o que você coloca no eixo vertical do plano cartesiano é um número, é um valor que é a função do que você vai colocar no eixo horizontal. Então, tem que ter um relacionamento, uma função matemática para esse relacionamento. No caso do número complexo, não. Você cria um plano parecido com o número, com o plano cartesiano, porque ele é identificado por duas setas, uma vertical, duas setas orientadas, né? Uma vertical e outra horizontal, para definir o valor do número complexo. Por exemplo, o que nós temos aqui? Ó? Não é uma relação, não. Se fosse relação, seria o plano cartesiano. Mas é um plano, a gente chama de plano complexo. Por exemplo, o A aqui, ó, esse A pode ser um número complexo. Tanto A, B, C ou D são números complexos. Por quê? Porque ele está posicionado de forma tal que a projeção dele no eixo vertical ou eixo J é a parcela imaginária daquele número complexo que eu estou chamando de A. Da mesma forma, a projeção dele no horizontal é aquele número, a letra A, né, do número complexo, que é a parte real do número complexo. Então, eu tenho aqui 4 números complexos indicados ou representados nesse plano aqui. E qual seria esses números complexos? Por exemplo, o A. Observe que a projeção aqui dá número 2, aqui, 1, 2, 3. Então, o valor, número real que representa isso aqui é 2. E o J está aqui, 1, 2, 3. Por o A, a parcela, o número real, né, que está junto com o J, é 2 também. Então, esse número complexo aqui, ó, A, é igual a 2 mais J2. O 2 é a parte real, porque esse eixo aqui é o eixo real. E o J2, né, porque o 2 está no eixo imaginário. Da mesma forma, o B, qual que é o número complexo que eu estou representando aqui como B, nesse plano que está aqui? Observe que o B aqui, ó, aquele B lá daquele círculo que eu mostrei, é igual a 3, aqui, 1, 2, 3. Então, B é igual a 3. E o A? O A está para cá, ó, é negativo, então é menos 2. Então, esse número complexo B aqui, está aqui representado dessa forma, algebricamente, ele é representado da seguinte forma: B é igual, no lugar do A, eu coloco menos 2, então é menos 2 mais J3. Então, a ideia está aí, uma forma de representar, uma outra forma de representar um número complexo. A primeira nós já vimos que é a forma algébrica, né? O número Z, a expressão A mais JB. A forma, digamos, gráfica aqui, ou geométrica aqui, é você pegar as coordenadas que temos, né? e, e, e relacionarmos com a posição, que é um ponto, e esse ponto é o próprio número complexo. Então, quais os números complexos nós temos? A, B e C. A, B, C e D. Quais são os valores dele? É só vocês pegarem as projeções aqui. Ou então identificar essas projeções nele aqui. Então, a representação geométrica de um número complexo é feita dessa forma. Genericamente, nós podemos dizer que o número complexo é um par ordenado
de números reais, do jeito que está aqui, ó. O número complexo A não é um par ordenado de dois números reais, que é esse 2 aqui e esse 2 aqui. O D não é o par ordenado 3, no caso menos 3, porque está negativo, com 1. Então, o D é um número complexo com esses dois valores. Portanto, é 1 mais J3. Veja bem, isso é apenas uma representação, tá, gente? Representação no plano. Isso aqui é o que eu falei. Está registrado aí. Esse plano de números, plano no qual eu represento o número complexo, não é o plano cartesiano. Ele é inspirado no plano cartesiano. É chamado de plano de Argand-Gauss. Né? Ele é parecido com o plano cartesiano, mas ele não é porque ele não relaciona segundo a expressão matemática, ele só posiciona e indica os valores do número complexo que ele está representando. É isso que eu falei aqui, ó. Então está aqui o ponto. O que é esse ponto? É o ponto identificado ou estabelecido pelo par A e B, né? Que é a mesma coisa de dizer que é o número complexo Z igual a mais JB, desde que, evidentemente, o A seja a projeção desse ponto no eixo horizontal e o B seja a projeção dele no eixo vertical, que é o imaginário. Isso é apenas, como eu disse, a representação. Esse ponto também é chamado de afixo ou imagem do número complexo. Vou entender isso mais na frente, quando estiver usando. Bem, agora a coisa vai ficar mais digamos assim, mais direcionada para o nosso objetivo, que é a aplicação dos números complexos. Existem três formas de representar números complexos. Tem livro que fala que são quatro, tem uma polêmica com relação a isso. A mais aceita é essa aí, ó. São três formas. A forma retangular, ou, ou forma algébrica, né? Aquela primeira que eu falei, né? Z igual a mais JB. Tem a forma trigonométrica ou polar, e a forma exponencial. A forma exponencial a gente não vai utilizar, porque normalmente é usada em cálculos mais avançados, que utiliza integral, derivada e coisa assim, que não é estudado aqui no segundo ano. A gente só vai trabalhar com a forma retangular e a forma trigonométrica. A forma trigonométrica ou polar, ela tem a polêmica que eu falei, é o seguinte, ela é uma só, é a maneira de representar o número complexo, considerando ângulos, fazendo referência a triângulo. Por isso que é trigonométrica. E a polar? A polar é uma representação diferente da forma trigonométrica. Por isso que os dois têm que estar juntos. A forma trigonométrica ou polar é a mesma coisa. É a representação do número complexo, considerando num plano um triângulo formado por aquelas coordenadas lá do número complexo. Então, a representação trigonométrica ou polar é a mesma coisa, só que é mais usado um tipo de representação trigonométrica chamado representação de Steinmetz, que as pessoas, de modo geral, chamam de polar, para diferenciar da outra forma trigonométrica. Então, na realidade, são duas formas trigonométricas. É a forma trigonométrica propriamente dita, que considera seno, tangente, coisas desse tipo, e a outra que não considera explicitamente, e sim implicitamente, esses ângulos, que é a forma polar, que é muito mais fácil de trabalhar, inclusive. Então, resumindo, existem três formas de representar os números complexos. A forma algébrica, chamada de retangular, e a forma, digamos assim, gráfica ou trigonométrica, relacionando com triângulos, que é a forma trigonométrica ou polar, para ficar mais claro. Como disse, é apenas maneira de representar, né?
Vamos à forma retangular, para ficar mais claro. Isso ficar mais claro e poder diferenciar melhor da forma trigonométrica. Veja bem, nós temos aqui um triângulo, né? Mas eu não estou enxergando o triângulo, eu estou, na realidade, enxergando aqui, ó, um retângulo, apesar de estar colorido o triângulo, né? Mas o que importa aqui são apenas os dois elementos, o B, ou JB, que é a parcela que está lá no eixo imaginário, e o A, que é esse eixo aqui, que é esse valor, e também está na forma do número complexo. Essa representação, como eu disse, é a representação algébrica, mas que ela também é retangular, porque eu posso colocá-la num plano da forma que está aqui, ó, que é o que a gente viu lá atrás, um pouquinho lá atrás. E, deixa eu ver o que tem para frente aqui. Aqui acho que fica mais claro por que aquela relação que eu falei lá atrás é relativa ao módulo do números complexos. Imagina um triângulo aqui. Na representação, digamos, retangular, tem um triângulo aqui. Se eu considerar que esse vértice, que esse ponto aqui do retângulo, eu posso traçar uma linha até esse outro lado oposto aqui, ó, e considerar isso como um vetor. Aí eu vou ter um triângulo retângulo e esse vetor é a hipotenusa dele. Considerando que essa altura aqui é o JB e essa base dele aqui, ó, é o A, eu posso dizer que essa hipotenusa aqui ela é igual à raiz quadrada do quadrado dos catetos. É o teorema de Pitágoras. Não é isso? Então, o módulo, que é essa seta aqui, representada pelo Z, ou por essa letra grega aqui, o Rho, né, vocês vão ver essas duas representações indistintamente. O Z, ou o Rho, é essa seta, esse comprimento que vai do zero até o ponto, ou afixo, do número complexo, né? Que é a hipotenusa, que também é o módulo, que a gente chama de módulo do número complexo. E você calcula usando o teorema de Pitágoras, né? Então, o módulo de Z representa dessa maneira, ou Z maiúsculo, ou Rho, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos lados do retângulo. Na representação retangular, nós podemos usar essas expressões aqui para calcular módulo, a altura, a base do retângulo, sempre amarrado nessa situação aqui, ó, que o Z é igual a A mais JB. Esse igual aqui é mais, eu digitei errado. Eu tinha percebido agora que eu percebi. E o argumento? Então, nós temos um número complexo, a expressão matemática, nós temos um módulo do número complexo, e nós temos também o argumento do número complexo. O argumento é esse ângulo θ aqui, ó. Se pergunta qual é o argumento daquele número que eu chamo de número complexo, ou daquela expressão que é igual a mais JB. É esse ângulo aqui, ó. É o ângulo que esse vetor faz com o eixo horizontal. Aí, para calcular esse ângulo, eu posso usar qualquer expressão matemática, de seno, de tangente, de cosseno, já que é um triângulo, né? Outra coisa aqui. O ângulo é sempre tomado desse vetor aqui, do módulo, em relação ao eixo horizontal, nunca ao eixo vertical, né? E outra questão, não se define argumento, quer dizer, não se define ângulo para um número Z dado por 0 e 0, quer dizer, se o ponto, esse ponto aqui, ó, que é o número complexo, estiver aqui embaixo, ó, tá certo? Se o número for 0 mais J0, não há ângulo, não se define. Vamos a um exemplo aqui para ver se essa situação fica mais clara para nós. Vejamos, sendo o número complexo Z igual a 3 mais J4, determine o seu afixo, quer dizer, o posicionamento do ponto,
né, o módulo e o argumento, e represente graficamente. Vejamos aqui, ó, o número complexo é 3 mais J4. Né? O A é 3, o B é 4. Né? Então, na representação, vou colocar o gráfico aqui primeiro, que fica mais fácil. Na representação dele, não fica mais fácil, não. Não sei. Estou meio perdido aqui, me desculpe. Aqui está a representação daquele número complexo lá. O afixo é esse ponto aqui. Ó. Ele é definido pelo valor do B e pelo valor do A. Nessa sequência aqui, ó, é o A3, que está aqui, ó, e o B4, que está aqui. Ó. Então, se eu perguntar qual é o afixo desse número complexo, é o P definido pelo A3 e o B4. Esse é o afixo dele. E o módulo? O módulo está aqui, ó, raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado, que no caso aqui é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, esse número complexo aqui, ó, tem esse módulo aqui, ó, 5. Então, o módulo dele, veja bem, é 5. O argumento, que é o ângulo, é o valor desse ângulo aqui, que eu posso calcular usando o seno, do jeito que está aqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, que é o B, a altura, né, dividido pelo Z, que é o módulo. Portanto, a altura que é 4, né, esse 4 aqui, ó, dividido pelo módulo, que eu calculei que é 5, deu 53,13. Então, o argumento desse número complexo é igual a 53,13, que poderia ser calculado usando outra relação matemática, por exemplo, usando cosseno. O cosseno é o cateto adjacente, que é o valor do A, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5, que dá, obviamente, o mesmo ângulo, né? Ou usando tangente também, da mesma forma, né? Tangente é o cateto tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso, não precisa de usar a hipotenusa. Então, é só dividir o 4 por 3. Dá a mesma coisa, é o arco tangente, equivalente a 4 por 3, dá o mesmo valor. Então, esse número complexo ele está representado aqui usando esses elementos. O afixo, 3 e 4, usando o módulo, que é 5, e o ângulo. Então, é a representação que eu estou chamando de representação trigonométrica do número complexo. Aqui são outros exemplos que resolvem da mesma forma. Eu não vou resolver esse, porque já foi resolvido o outro. Vou deixar resolvido para vocês aqui. Esse outro número complexo aqui, ó, z igual a menos 3 sobre 2, menos j raiz de 3 sobre 2, ele tem esse afixo, é o valor de A e o valor de B. Quer dizer, lá no plano, se for desenhar, estabelecer onde que o ponto está, é só pegar essas ordenadas aqui, ou coordenadas aqui, e estabelecer ele lá. O módulo, da mesma forma. O módulo é aquela seta, né, transversal que está lá, e o valor dela é dado pela raiz quadrada dos quadrados dos elementos. O ângulo, o argumento, né? Veja um detalhe aqui, ó. Isso aqui é importante chamar a atenção. Como o A é negativo e o B também é negativo, veja bem, o A é menos 3 sobre 2. E o B é menos 3 raiz de 3 sobre 2. Os dois são negativos. E no plano, quando os dois eixos são negativos, significa que o ponto está no terceiro quadrante. Quando o ponto, o afixo, está no terceiro quadrante, você tem que deve tomar cuidado na hora de calcular. Veja bem aqui, ó. Aqui eu fiz o desenho, né, no plano daquele número complexo. Observe que o A está aqui, ó, menos 3 sobre 2, negativo. O B é menos 2 raiz de 3 sobre 2. Está aqui o ponto, está até na escala. Então, essa seta aqui, ó, é o módulo dele. E o ponto está aqui, ó.
o ponto, ou o número complexo, é isso aqui, ó. É menos 3 sobre 2, menos j raiz de 3 sobre 2. Então, esse ponto aqui está identificando, está me indicando aquele número complexo. E ele está no terceiro quadrante, porque os dois elementos reais são negativos. Aí, como você calcularia o ângulo, que é importante na hora de definir ele na forma trigonométrica? Veja bem, como ele está no terceiro quadrante, eu posso calcular esse ângulozinho aqui, ó, usando a relação trigonométrica, e somar com 180 graus. Esse ângulo pequeno aqui, ó, ele pode ser calculado daquele jeito, é arco seno, ou arco tangente, ou arco cosseno, dependendo se você quiser utilizar é, a hipotenusa ou os catetos, entendeu? Fica à vontade, você pode calcular de qualquer forma. Aí você calcula esse ângulo pequeno, que eu estou chamando de alfa, e soma com esse restante aqui, ó, que é 180 graus. Aí eu calculo o ângulo θ, que vai desse ponto referência aqui até essa linha aqui, que é a linha que representa o módulo do número complexo, que é dado pela posição aqui do afixo. Então, tem o ângulo θ, que é isso tudo aqui, tem o 180, que é esse ponto aqui, e esse alfazinho que eu calculo usando o triângulo, que foi formado aqui, tanto esse triângulo de cima ou o triângulo de baixo. É mais prático, obviamente, usar esse triângulo que eu estou circulando aqui, ó, porque esse ângulo que está aqui é, por exemplo, o cateto oposto, que é esse valor aqui, ó, dividido pela hipotenusa, que é o módulo, que eu vou calcular usando aquela expressão do módulo. Ou então, se eu quiser usar o cosseno, faço da mesma forma. É cateto adjacente, que é esse valor aqui, ó, menos 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o mesmo valor. Aí eu tenho o ângulo. Com o ângulo definido, e com as coordenadas, ou assim, definidas, você tem o número complexo definido. Aqui está o cálculo para aquela situação. Eu vou deixar registrado aqui. Só para registrar. Quem for estudar depois, está aí. Aqui já coloquei os valores calculados. O ângulo deu 240 graus, está aqui já representado, e os outros elementos já estão aí. Dá uma olhada nisso aqui, é a mesma situação, tá? Só que agora é muito importante a gente considerar os elementos do triângulo, né? Que calcula-se da mesma forma que a gente calculou os anteriores aqui. Vou passar mais rápido aqui. Eu disse para vocês que a forma trigonométrica ou polar, ela se divide em duas maneiras de representar. Uma é essa que está aqui, ó. Essa é uma das formas de representar, porque, considerando o triângulo, é por isso que é chamado trigonométrico. Eu sei que o valor do A, que é essa base aqui, ó, é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Não é isso? Da mesma forma que o B, que é a altura, é a hipotenusa vezes o seno. Como a hipotenusa está nos dois, eu estou representando das duas formas aqui. Ó. O A, que é esse vetor aqui, que é essa dimensão aqui, ó, é ρ, a hipotenusa, vezes cosseno de θ, ou Z também, que é a mesma coisa, vezes cosseno de θ. Vamos utilizar, vamos padronizar na nossa disciplina aqui, no lugar de usar o ρ, usar o Z. O Z é o valor da hipotenusa. Então, para determinar o A, ou para verificar o valor do A, eu pego o valor da hipotenusa, que é o módulo, e multiplico pelo cosseno do ângulo, que eu mostrei para vocês como calculo. Ou então não, e também o B, tá certo? O B é essa altura aqui, ó, é o cateto oposto dividido o ângulo aqui pela hipotenusa. Ou multiplicando, né, pelo seno do ângulo, eu tenho o valor do B. Isso tudo é só trigonometria, nós estamos cansados de ver isso aqui.
E o ângulo, né, posso continuar usando a relação de tangente, que é B sobre A. Então, quando eu quiser calcular esse ângulo, olhando esse triângulo aqui, basta pegar essa altura aqui, ó, a parte real da parte imaginária e dividir pela parte real propriamente dita. Aí eu tenho esse ângulo. Aí fica a representação assim, mais completa, que é essa de cima aqui. Ó. Já que Z é A mais JB, e A é igual a Z cosseno de θ, e B é Z seno de θ, eu substituo aqui, ó, substituo na expressão algébrica, esses elementos aqui, eu tenho aqui ó, uma outra maneira, que é a forma trigonométrica de representar o número complexo. É talvez a segunda maneira mais usada de representar. Fazendo a simplificação aqui, já que o Z, ou o Rho, está nos dois, colocando ele em evidência, fica dessa forma aqui. Ó. O número complexo, nessa forma de representá-lo, ele é igual o módulo Z, ou Z, Rho ou Z, que multiplica cosseno do ângulo, mais J seno do ângulo. Então, está aqui as duas formas de dizer. Só no lugar de Rho eu coloquei Z aqui. Então, isso aqui é a representação trigonométrica do número complexo. A outra forma, que é a mais usada de todas, é essa aí. Ó. Outra forma ou outra maneira de representar trigonometricamente o número complexo é chamada de notação de Steinmetz. Veja bem, é outra forma de representar a mesma coisa, tá? É essa aí, tem três formas gráficas de representar a mesma coisa. O que nós temos aqui? Z, o número complexo, Z minúsculo. Olha, desculpa um minutinho, está aparecendo só a câmera e não o slide. Isso é para você, né? Os demais não está aparecendo, não? Não sei, eu estou vendo a sala vazia, professor. Não acredito. Ô, Gilberto, você falou uma coisa muito esquisita, porque eu tô com outro monitor aqui e assistindo a minha aula. Então, tudo que eu estou Entendi. mostrando aqui, eu estou vendo, eu estou entendendo. Deixa eu até voltar aqui para ver o O que está slide está aparecendo, mas no canto direito e muito pequeno para mim. Ô, acontecendo. Gilberto, clica nesse canto direito pequeno que você falou que ele volta a ficar grande. Mas, ô, Ok. Gilberto, você só observou isso agora, Gilberto? Você Não, me isso assustou. começou agora, professor, quando você foi falar desse slide. Você me assustou, viu? Sinceramente. Desculpa. Não, não tem problema não, porque sabe o que eu pensei? Quando você falou que está vendo a sala vazia, eu pensei assim, eu estou falando tem 1 hora e a turma já foi embora. De qualquer forma, isso um alerta aqui, viu? Vamos voltar à apresentação aqui, só que eu não sei como que tira. Aqui no meu monitor tem uma coisa que vocês não estão vendo, que é uma barra em cima do PowerPoint aqui, no local que deveria ter. Deixa eu retornar tudo aqui, porque está tendo um problema aqui. Aguenta firme aí, tá, gente? Só um segundinho aí. Vou abrir ele de novo aqui. Não consigo, não. Vou começar do começo aqui. Essa barra aí, não sei como tira ela, não. Deixa eu passar lá na frente. Vou dar um pulo aqui. Essa parte aqui é um pouquinho chata demais. Um pouquinho chata. Voltar aquele ponto que nós paramos lá, gente. Só um pouquinho. É o que eu falei, eu não sou professor de matemática, não. Vocês têm que dar um desconto bom para mim aí, viu? Por favor. Às vezes ensinar eletrônica é difícil para quem mexe com eletrônica. Imagina falar de matemática. Eu nunca ensinei isso na minha vida. Nunca dei aula de número complexo na minha vida. Aqui. Posso de usar o número complexo, mas na hora de explicar o que é isso, o que é aquilo, não tenho as ferramentas
didático-pedagógicas da matemática, não, e nem deveria ter, né? Isso é papel do professor de matemática. Bem, então nós estamos aqui na representação de Steinmetz, que é a representação mais usada, que também é uma forma trigonométrica de representar, tá? Mais conhecida como forma polar. Ela funciona da seguinte forma: esse z aqui é o número complexo. Observe que está em negrito. Então, toda vez que você for usar a forma polar, você vai colocar aí colocar negrito, e é comum a gente representar em negrito grandezas variáveis. E, e veja bem, essa representação é extremamente enxuta, mas ela tem o que eu preciso saber. Por exemplo, o Z aqui é o módulo, é o ρ que está aqui nessa figura aqui, ó. Nessa barra aqui, ó, tem o ângulo, tem o argumento. Então, o que você precisa saber? Se você tem o ângulo, né, o argumento, e tem esse módulo aqui, o que mais que você precisaria para representar esse número aqui, ó, A mais JB? Aí você vai perguntar, o A, eu preciso do A. Para quê? Se eu tenho que isso aqui é um triângulo, isso aqui é o ângulo, e isso aqui é a hipotenusa. Eu não preciso, né? Então, quando eu for representar um número complexo dessa forma, eu tenho aqui os elementos que eu vou precisar para os cálculos. O que está embaixo é a mesma coisa que está em cima. É porque, normalmente, os editores de texto não tem esse símbolo gráfico aqui, mas tem esse símbolo gráfico aqui. Ó. Então, no lugar de colocar esse símbolo aqui, que eu não sei o nome, usa esse outro aqui, que é a mesma coisa. Tem uns que usam um olhozinho aqui, né? Coloca um ângulozinho aqui, tem editor que tem esse símbolo, tem fonte que tem esse símbolo aqui. Né? Esse aqui é muito usado nos livros, e esse aqui também. Ó. E aqui é uma outra forma também de representar. Nesse caso, o Z é maiúsculo, tem uma bolinha aqui. Mas todos dizem a mesma coisa. O valor do módulo, né, do ρ ou Z, e o argumento do número complexo. Que é a forma que nós vamos usar quando a gente entender por que isso aqui pode representar um vetor, ou, no caso, um fasor. Tá? Isso aqui é o que eu acabei de falar para vocês. É interessante, muitas vezes, a gente fazer a transformação. Você está lá, digamos, na forma retangular, e você quer passar para polar ou Steinmetz, ou vice-versa. Por que isso? Porque tem certas operações matemáticas que você não consegue resolvê-la usando uma forma. Por exemplo, a soma e a subtração de vetores, usando número complexo, você não faz usando a forma polar, ela não permite você fazer. Aí você tem que transformar. Se você tem o número complexo representado na forma polar, você tem que passar para a forma retangular, porque na forma retangular você consegue fazer essas operações, a soma e a subtração. Mas a divisão e a multiplicação na forma polar é muito simples de fazer, né? Extremamente simples. De forma que, se você tem um número complexo representado na forma algébrica ou na forma retangular, que é a mesma coisa, você passa para polar, para exatamente usar as vantagens de operar na forma polar. Então, é importante a gente saber fazer a transformação de uma forma para outra, para quando for necessário, eu mudar de uma forma para outra. Né? Aqui nós vamos mostrar as formas de fazer, não é exatamente mostrar as vantagens de fazer. Agora, não. As vantagens de fazer é o que eu falei, é operar, digamos assim, matemática algebricamente, mas com menos trabalho, com mais facilidade. Então, vejamos aqui. Ó. Eu tenho que lembrar que eu tenho aqui de novo o número complexo e quero fazer a transformação da forma retangular para polar, depois eu faço da polar para retangular. Primeira coisa é calcular o módulo. Né? Está aí a maneira de calcular e o argumento, que já vimos como é que faz. Né? O módulo Z, né,
que é a hipotenusa do triângulo, está aqui, o ângulo θ está aqui, já acabamos de fazer. Então, calcula essas duas, digamos, esses dois elementos. A partir da hora que você calculou os dois elementos, você vai lá na forma de Steinmetz. Deixa eu voltar lá para mostrar. Você vai lá na forma polar e coloca aqui, ó. O ângulo está aqui e o módulo está aqui. Então, se eu tenho o número complexo representado aqui dessa forma, que é a forma retangular, essa aqui, ó, você está aqui, eu tenho o valor do B, tenho o valor do A, o afixo aqui, ó, é A mais JB, né? Então, eu tenho esses dois valores, aí eu levo, né, essa expressão do módulo aqui, e na expressão do argumento aqui, calculo os dois elementos e já coloco lá na forma polar, direto lá, e já fiz a transformação, né? A outra é o contrário, é de polar para retangular. Uma desconfiguração esquisita aqui. Isso foi o PowerPoint que fez. Mas nós vimos lá atrás que o A, na forma trigonométrica, é o módulo vezes o cosseno do A. Isso é o valor do A. E o B é o módulo vezes o seno do argumento, né? Então, sabendo disso, né, e sabendo lá na forma polar qual que é o valor do Z e qual que é o ângulo, pensa bem, a forma polar só tem duas coisas. Ela tem o Z e o ângulo. O Z está aqui, ó. O ângulo está aqui. Pego o Z, multiplico pelo cosseno do ângulo, que está lá na forma polar, eu calculo A. Pego o Z e multiplico pelo seno daquele mesmo ângulo, eu tenho o B. Então, eu tenho A e tenho B. Se eu tenho A, tenho B, eu tenho a representação retangular dela, que é A mais JB. Entendeu? É simples assim, passar de uma forma para outra. Se as expressões, os números lá são complicados de manusear, você pode usar uma calculadora. As calculadoras já fazem, elas fazem normalmente essa transformação entre as formas polar e retangular. Basta você digitar os dados, os elementos na forma polar ou na forma retangular e mandar ele fazer a transformação, a calculadora faz direto. Mas não precisa de calculadora, é simples fazer essa transformação aqui. Acontece que, às vezes, você está no meio de um problema cheio de malhas, resistores em série, capacitores, etc. O circuito é complicado. E aí você não quer perder tempo, porque a complicação não está no número complexo, sim no circuito. Aí você pega a calculadora e ela faz tudo direto para você. Nós vamos praticar isso aí, depois eu vou indicar uma calculadora virtual aqui para vocês. Então, resumindo, gente, se você tem ele na forma polar, quer dizer, ângulo θ, ou na forma trigonométrica, aliás, na forma retangular, que é A mais JB, fazer a transformação de uma forma para outra é simplesmente calcular ou definir, né, qual que é o valor do Z, que é a hipotenusa, que é o módulo, e o ângulo. Né? Se você já tem na forma polar os dois elementos, você faz essas multiplicações aqui e calcula eles na forma retangular. Se você tem ele na forma retangular, nessa forma aqui, você já tem automaticamente o valor do Z e tem o ângulo, né? Tem o cosseno do ângulo ou o seno do ângulo, logo você tem o ângulo, é arco cosseno ou arco tangente, ou arco seno. Entendeu? Então, não é complicado. Vamos aos exercícios para mostrar isso para vocês. Vamos fazer aqui a transformação. Eu só vou fazer esse exercício aqui, porque vou encerrar a aula, tá, gente? Eu tenho esse número complexo aqui na forma retangular. Quero passar para a forma polar. Primeiro passo, calcular o módulo. Tá aqui, ó, calcular o módulo. Qual que é o módulo? Raiz quadrada de A ao quadrado, que é 3, mais B ao quadrado, que no caso é 4 ao quadrado. Resolvendo aqui, o radical, eu tenho que 5. Então, o Z é 5. Falta calcular o quê? O ângulo. O ângulo é só aplicar a forma do tangente, do arco tangente. O valor de θ, o argumento, né, que está lá na forma
que você vai colocar na forma polar, a partir da forma retangular, basta usar essa expressão aqui, ó, é arco tangente de B sobre A. O B eu tenho, aqui de novo, 4. O A é o 3. Então, arco tangente de 4 sobre 3 dá 53. Então, a representação na forma polar deste número complexo aí, representado por essa expressão aqui em cima, é essa outra expressão que está aqui embaixo. Tanto faz você representar dessa forma quanto essa, mas como eu disse, dependendo do problema, uma forma é mais vantajosa de usar do que a outra. Você vai ficar sabendo isso resolvendo. Quando aparecer a hora, nós vamos mostrar. Tá certo? Então, vou encerrar essa aula, gente. Eu espero que vocês tenham entendido razoavelmente e peço desculpa pela minha inexperiência aqui de ensinar isso para vocês. Na aula que vem, eu continuo no ponto que paramos e provavelmente até o final da aula eu consigo fechar essa questão de números complexos aqui, dando os exemplos, e depois a gente vai voltar para os fasores, porque aí entra numa situação mais prática. E como o Gilberto disse, que só tem uma pessoa na sala aí, né, Gilberto? Tem 3 pessoas ainda, professor? Nossa, 3 pessoas. Só você mais 2? Sim.